Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Eu sei, você está assustado, tá achando que é um garoto de 15 anos que está aqui, mas não é, sou eu mesmo. Professor Geraldo Neto, fiz a barba, tô com a carinha de neném aqui e vamos continuar o nosso estudo. Ok, meu amigo? Olha só. A gente já estudou, lógico, né? Se você estiver seguindo a ordem das aulas, a gente já estudou organização do Estado, poderes, princípios, e hoje nós vamos entrar em uma matéria muitíssimo importante que cai em todo concurso público. Todo concurso público vai cobrar isso para você. E que matéria é? Atos administrativos. Perfeito? Vocês vão perceber que essa matéria, esse tópico, ele é um pouco mais extenso do que os demais. E é justamente esse tópico que a gente tem maior influência da doutrina. E aí o que acontece? A gente tem que ir devagarzinho, tópico por tópico, batendo pedaço por pedaço, justamente para quê? Para a gente não dar bola em prova, ok? Eu tenho vários mapas mentais, vários fluxogramas que eu vou explicar aqui no quadro para vocês, que eu vou botar diversas coisas aqui para vocês, mas eu quero que vocês fiquem atentos. Se você tiver a oportunidade de imprimir esse material e acompanhar, sublinhando, riscando, é de suma importância que você faça isso. Por quê? Tem muitos conceitos doutrinários. Eli Lopes Meireles, Maria Silva Zanella de Pietro. A gente sabe que o direito administrativo ele não é codificado. Eu tenho várias legislações esparsas e juntas elas formam o direito administrativo. E elas carecem de uma codificação, até porque seria impossível a gente codificar, né, não? Devido à necessidade de cada estado, cada município, enfim, não teria como traçar um patamar retilíneo para todos. Então, a gente tem uma influência da doutrina muito forte nesse tópico. E aí eu quero que você preste atenção, por quê? Porque você tem que ficar atento a isso. Por quê? Na prova, antes, né, a gente até via sair no edital, eles colocavam, né? Geralmente a gente fez isso em concursos militares. Eles colocam uma doutrina para você se guiar por ela. Quando você faz concursos que tem segunda e terceira fase, né, discursiva e oral, respectivamente, você segue o doutrinador que está na banca. Mas na grande maioria dos concursos, que você só faz uma primeira fase, prova de múltipla escolha, às vezes uma discursiva ou não, eles não mencionam qual doutrinador eles utilizam. E aí a gente tem que ficar atento para o que é majoritário e o que é cobrado em prova, ok? Esse início, ele é um pouco moroso, porque eu tenho que te explicar vários detalhes que lá na frente você não vai mais confundir isso daí, ok? Então como é que a gente faz? Eu jogo no quadro, a gente interpreta, eu passo para você, jogo um fluxograma e você vai abastecendo o teu material. O que eu recomendo? Você já com a apostila impressa, ou então ela salva em um computador, em algum tablet, você vai sublinhando, mas fique com um papel em branco, um caderno na mão, porque eu vou fazer diversas anotações que não estão no seu material, que eu coloco agora para privilegiar você que está assistindo a aula, ok? Perfeito? Vamos lá então, olha só. Atos administrativos, a gente vai fazer umas considerações iniciais, tá? Olha só, ao exercer a função administrativa com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas primárias, a administração pública utiliza-se de um mecanismo próprio que lhes assegura um conjunto de prerrogativas necessárias ao alcance das finalidades estatais, o denominado regime jurídico administrativo. Primeira coisa, a gente já sabe que eu tenho diversas funções que podem ser exercidos pela administração pública, né? A gente fala em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, mas na verdade são 3 funções: a função de administrar, executar, a função legiferante e a função judicial, a função judicante. Perfeito? Aqui, o nosso direito administrativo vai trabalhar tão somente com a função administrativa, que é de satisfazer as necessidades primárias da coletividade. Perfeito? Aquele interesse primário, ou seja, uma boa saúde, educação, transporte público, saneamento básico e uma série de outros fatores. A gente sabe aqui que esse conjunto, essa busca por atender essas necessidades coletivas primárias, vai ter que ser assegurada à administração pública uma série de prerrogativas. E essas prerrogativas, elas vão se perfazer o quê? Pelo denominado regime jurídico único. Perfeito? Regime jurídico, administrativo.
Esse regime jurídico administrativo é aquele que permite à administração ficar em posição de desigualdade com o particular, com a parte com que ela trata. Como assim, Geraldo? Quando a gente tem a administração pública aqui, ó, a administração pública de um lado e de outro o particular, quando ela estiver atuando, visando, buscando atender o quê? O interesse primário, da coletividade, ela vai se colocar em quê? Em posição de destaque do particular. É aquele desenhozinho que o titio já fez para você várias vezes aqui em sala de aula, ou seja, aquela balançazinha que de um lado eu tenho a administração pública e do outro lado eu tenho o particular. Elas não estão em condições de igualdade, perfeito? Daí, da aplicabilidade desse regime jurídico administrativo, que eu tenho aquele princípio implícito, que você já estudou, da supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É justamente por isso. Porque a administração pública, ela vai ter, ela munida dessa conjunção de prerrogativas, ela vai se sobrepor a interesses de particulares. Perfeito? Estamos juntos? Por isso que eu tenho que entender o direito administrativo. Porque às vezes, de fato, a gente não concorda com essa aplicabilidade, com essa atuação da administração pública. Mas uma coisa é eu não gostar, outra coisa é o que acontece de fato. É o que acontece, é o que a legislação permite e é o que a gente tem que aprender para a prova. Ok? Vamos comigo, então. Vou apagar aqui e a gente dá continuidade. Ok? Olha só, é o regime jurídico administrativo que garante à administração pública a possibilidade de relacionar-se com os particulares em condição de superioridade. O que eu te peço? Sublinha em condição de superioridade, você vai puxar uma setinha daí e vai escrever aquele princípio que eu falei, supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? É por conta desse regime jurídico administrativo que ela vai ter uma condição de superioridade. Tá? É lógico que essa condição de superioridade ela vai influir de diversas formas. Diversos princípios serão aplicados nisso daí. Diversos atributos dos atos eles serão levados em consideração. Mas, nessas considerações iniciais, é importante que você tenha em mente isso. Porque quando você for vir lá na frente a administração atuando, a administração trabalhando, você vai identificar o motivo dela ter essa superioridade. Perfeito? Vamos contigo aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, ó. Só para não ficar quebrado para você. Particulares, condições de superioridade, podendo impor-lhes decisões administrativas independentemente da concordância ou da aquiescência, pois não são necessárias ao alcance da finalidade estatal. Ou seja, se o Estado tem uma finalidade, óbvio, e essa finalidade estatal aqui, ó, essa finalidade estatal, você já sabe que sempre será o quê? O interesse público. Se a finalidade estatal é o interesse público e a administração pública está buscando atender o interesse público, por conta desse regime jurídico administrativo que a coloca em posição de superioridade, ela independe da concordância, ela não quer saber se o particular ele concorda ou não, da aquiescência dele ou não. Não é necessário para isso, basta que a administração vá lá e atue. Estamos juntos? Com o intuito de materializar funções administrativas, ou seja, para realmente colocar em prática a vontade da lei, a administração irá ditar várias espécies de atos. Então, vou sublinhar tudo não, só para você ficar aqui, ó, entender. Espécies de atos. Ou seja, eu tenho várias espécies de atos administrativos. Várias.
cada uma com a finalidade específica. Exemplo, uma portaria, um decreto de nomeação de um servidor, uma ordem de serviço, uma certidão negativa de débitos previdenciários, uma instrução normativa, uma circular e dentre outros. Eu vou ter várias espécies de atos administrativos e nós vamos trabalhar uma a uma aqui. Perfeito? Então, com base nessas prerrogativas, para materializar a função da administração pública, ela pode praticar esses atos. Pensa comigo. A administração tem aquele arcabouço legislativo que salvaguarda a sua atuação. Quando ela atua, ela pratica um ato. Através de quem? De você, que é um servidor público. Esse ato ele vai se materializar através da sua atuação. Então, você, na qualidade de servidor público, quando você praticar determinado ato, na qualidade de servidor público, você estará praticando o quê? Via de regra, um ato administrativo. Perfeito? É essa materialização. Tá bom? E eu tenho várias espécies como ela pode se materializar, ok? A que você mais sonha na sua vida é a materialização de um ato administrativo através do quê? Da nomeação, o seu nome saindo no Diário Oficial e você contando para todo mundo que você agora é servidor público. Amém? Isso aí. Vamos lá, então. Continuando com vocês. Apesar de ser regra geral, é válido esclarecer que nem sempre os atos editados pela administração, eles serão regidos pelo direito público, pois dependendo do fim visado, legalmente, alguns atos podem ser praticados sobre o amparo do direito privado. E aí a gente cai para o quadro branco de novo. Então vamos lá, peraí. Tio Geraldo, eu tenho aqui, ó, atos, tá? Esses atos, eles podem ser regidos por direito público. E aí você já sabe que esse carinha aqui vai ser o chamado ato administrativo. Perfeito? E eu posso ter atos, o quê? Que vão ser regidos por normas de direito privado. Perfeito? Que aqui tão somente é um ato praticado pela administração. É um ato da administração. O que eu quero que você entenda? Quando ele for regido por normas de direito público, lembra que o tio explicou? Ó. Quando for regido por normas de direito público, ó, eu não tenho igualdade entre as partes. Eu tenho uma superioridade da administração pública em relação a quem? Ao particular. Agora, quando é um ato praticado regido por normas de direito privado, as duas partes estarão em pé de igualdade. Tanto a administração pública quanto os particulares. Eu quero te deixar claro que isso pode acontecer. Pode. Me dá um exemplo, Geraldo. Sim, um contrato de locação. Quando a administração... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso
Com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na Lá Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na Lá, que acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.